aí, tudo bem? Hoje a gente vai conversar o seguinte. Quando a gente pensa em hábitos que têm o potencial de gerar mudanças significativas na nossa vida, normalmente vem na nossa cabeça fazer atividade física, dormir bem, se alimentar bem. E de fato, essas são atividades que, quando executadas, têm um grande potencial de trazer mudanças significativas para a nossa vida. Porém, eu acredito que existe ainda um hábito que sustenta esses outros, e é sobre ele que a gente vai falar hoje, que é o hábito de refletir sobre as coisas. O próprio Sócrates dizia que uma vida irrefletida é uma vida que não vale a pena ser vivida. E vamos lá, quando você pensa em tomar melhores decisões com relação à sua saúde, para dormir bem, se alimentar bem, para ir treinar, isso depende um pouco da motivação, que nada mais é do motivo para agir. Então, a motivação é aquele motivo que você entendeu, compreendeu, que te leva a tomar uma decisão. Mesmo que muitas das vezes essa decisão seja contrária ao seu prazer, ao seu comodismo e tudo mais. E para você construir esse cenário de motivação, você precisa ter esse motivo que você compreende. E você só consegue ter isso com reflexão. A reflexão é aquilo que sustenta esses motivos. Você não consegue esses motivos do nada, eles não aparecem na sua cabeça por osmose. Você precisa estar atenta à sua vida, você precisa buscar essas coisas, tanto em livros, em filmes, em aulas, na vida dos outros, que as pessoas estão vivendo ao nosso redor, coisas estão acontecendo o tempo inteiro. Então, aprender com os outros, aprender com a natureza, aprender com a sua própria vida, os seus próprios atos, tudo isso te ajuda a criar um repertório que vai conseguir sustentar que você tenha motivos o suficiente para agir de forma adequada, para fazer o bem, para tomar as melhores decisões. Então, sim, perfeitamente, eu concordo que existem várias atitudes que a gente pode tomar e que têm um grande potencial de trazer mudanças muito positivas e benéficas para a nossa vida, como a decisão de beber água, a decisão de ir para academia, de cuidar com aquilo que você come, com dormir bem, sim, tudo isso. Mas quando você não tem um hábito de refletir sobre as coisas, refletir sobre a vida, você não consegue sustentar esses outros hábitos porque te faltam motivos, te faltam repertórios para fazer aquilo ali. Daí é o seguinte, eu vou te falar mais ou menos como que funciona esse processo de reflexão de uma forma mais prática, trazendo como exemplo algo que aconteceu comigo essa semana. Eu gravei um vídeo lá no TikTok comentando sobre isso e eu vou trazer aqui agora para vocês para contextualizar todo esse cenário. Essa semana, eu acho que foi essa semana, tá, gente? Porque assim, ó, eu vejo as coisas, mas eu sou uma pessoa atrasada. Eu não tô muito conectada com a internet. Então tem coisas que eu vou falar que, nossa, aconteceu essa semana. Aí alguém vai falar, gente, tem 3 meses que isso aconteceu, Stephanie. Vocês entendem, né? Mas eu acredito que essa semana saiu uma entrevista daquela atriz Maria Gladys, eu acho que é o nome dela, onde ela conta na entrevista que ela passou a vida inteira, ela dá a entender o tempo todo, dá a entender não, são os fatos, tá? Ela relata ali naquela entrevista que ela sempre quis viver uma vida confortável, uma vida boa, morou nos melhores lugares enquanto ela trabalhava, né? Ela fala que não tinha muitos empregos longos, assim, dentro acho que era da Globo, né? Que ela trabalhava na Globo. Então não tinha um contrato de 3 anos e tudo mais, mas ela fez muitos papéis, ela tem 60 anos de carreira, mas ela fala o tempo inteiro que dinheiro é para gastar, que tem que viver bem, e que isso e que aquilo, você percebe que essa é a forma dela viver a vida, esse é o estilo dela de viver. E hoje, aparentemente, ela recebe menos de 3 mil reais de aposentadoria, e ela não comprou casa, não teve nada, não comprou nada, e ela tenta viver hoje de diárias de Airbnb, sabe? E o dinheiro não dá. E aí toda uma confusão, né, que os filhos relatam que ela nunca quis construir nada, que quando ela ganhou um apartamento, ela vendeu o apartamento e gastou todo o dinheiro, e aí as pessoas ficam em cima da família, porque tem que sustentar, porque não tem que sustentar, e aí fica todo aquele cenário, toda aquela confusão. E o que eu trouxe no TikTok é a minha linha de raciocínio, e é exatamente o que eu quero trazer aqui agora pra vocês. Primeira coisa que eu penso nesses meus momentos de reflexão é olhar os fatos, analisar os fatos. Isso é muito importante. Então,
Eu olhei aquilo dali acontecendo e falei, beleza, vamos analisar os fatos. É uma senhora que, segundo o que ela fala, ok, não estamos falando de comentários aleatórios na internet, segundo o que a própria relata ali, ela sempre quis aproveitar a vida, ela quis ter uma boa vida, ela quis morar em bons lugares, ela quis comer coisas muito boas, porque ela acredita que o dinheiro é feito para gastar, não é feito para guardar, e entre outras coisas mais. Ou seja, ela é uma pessoa que pensava apenas no momento de agora. Ela nunca achou que ela chegaria, inclusive tem alguns momentos em que ela fala que ela pensava que ela não passaria dos 70 anos, em outras entrevistas, né? E ela passou dos 70 anos, ela está com, acho que 85 anos, e passando por essas dificuldades. Então eu olho para esse cenário e penso, ela está colhendo aquilo que ela plantou, certo? Uma pessoa que não pensou no futuro, gastou tudo quando era mais jovem, e aí eu entro com aquela reflexão de que a gente foi criado para ter um olhar de pena, né, dos idosos. Todo idoso você tem que ter pena, porque é o vozinho, é a vovozinha, é a senhorinha, é o senhorzinho. Então parece que a gente foi criado para ter essa visão sobre os idosos, quando na verdade esses idosos, a gente não pode esquecer que foram adultos, foram jovens, construíram suas vidas, criaram seus filhos, tiveram oportunidades. E normalmente, não é sempre, tá, gente? Não é sempre. Isso não é uma regra. Mas normalmente, aquilo que eles estão vivendo na sua terceira idade é fruto daquilo que eles plantaram durante toda a sua vida. Então, ao meu ver, pelo relato dessa atriz, me parece que é essa a situação em que ela está vivendo. Ela passou uma vida inteira onde ela preferiu viver, preferiu gastar e não pensar no futuro. E hoje ela vive as consequências disso. Daí, ok, a gente tem esse primeiro pensamento construído. E aí eu continuo observando os fatos, tá? Em algum momento da entrevista, ela fala que ela não tem uma casa porque ela não é herdeira. Ela não teve uma família que tinha casa e deixou uma casa para ela, e a maioria das pessoas que tem casa são porque são herdeiras. E eu realmente discordo dessa fala dela. Inclusive, os exemplos da minha família, todas as pessoas que conquistaram suas casas, não herdaram essas casas. Trabalharam e compraram, adquiriram essas casas com muita dedicação, trabalho e esforço durante suas vidas. Porém, o que eu percebo analisando isso? Cara, muito provavelmente ela teve mais dinheiro que os meus pais. E os meus pais conseguiram comprar uma casa. O que aconteceu? O que eu percebo é, ela não queria uma casa. Ela queria uma mansão. E aí talvez realmente a casa em que ela desejava ter e comprar para ter o padrão de vida que ela achava que ela tinha que ter, ela não conseguia comprar. E aí por isso ela não teve. Por quê? Quando eu olho todo o cenário, eu percebo uma pessoa que desejava ter uma vida em que ela não conseguia bancar, não por muito tempo. E assim, gente, tudo isso são análises com aquilo que eu tenho, com os dados que eu tenho. Óbvio que eu não consigo enxergar toda a vida dessa pessoa, e aqui não é o intuito. Essa é uma das coisas que você tem que entender. O intuito aqui não é julgar se deveria ter feito, se não deveria ter feito, como fez, como deixou de fazer. Não é opinar sobre a vida da pessoa, mas é olhar o cenário, analisar os fatos para aprender com tudo isso e pensar em você. Eu acho que é aqui que entra o ponto. Pensar em como você agiria. Tanto sendo filha dessa senhora, se você ajudaria, se você não ajudaria, sendo neta dessa senhora, porque existe todo um cenário com relação à neta, porque me parece que é muito bem sucedida, mora na Europa, e a avó aparentemente está passando algumas necessidades, como eu contei, né? Não sei se necessidades, mas não tem um belíssimo padrão de vida. Então, existe essa cobrança em cima da neta. Então, como que eu agiria sendo filha? Como que eu agiria sendo neta? Como eu agiria no lugar dessa senhora quando era mais nova? Será que eu faria exatamente o que ela fez? Aproveitou a vida e depois no final da vida eu viveria do jeito que ela está vivendo? Ou não, eu quero fazer diferente, eu quero aproveitar a vida numa medida em que não prejudique a construção de coisas para o meu futuro, para um bom final de vida. Então assim, gente, é se colocar no lugar e aprender com o outro. Como eu disse, existem várias formas de você aprender. Aprendendo, refletindo sobre seus próprios atos todos os dias, que inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal que eu acho que eu falo, esse livro te ensina a tomar melhores decisões, e eu falo exatamente sobre isso. Esse vídeo é incrível também, não deixa de assistir, eu vou deixar linkado aqui embaixo para você assistir depois. Então,
sobre a reflexão dos seus próprios atos todo dia, aquilo que você aprende como repertório em livros que você lê, em filmes que você assiste e também em coisas que estão acontecendo o tempo inteiro ao seu redor. Então existe uma diferença entre você ficar na sua internet assistindo coisas, vendo notícias e ali comentando, julgando e dando comentários superficiais sobre as coisas sem nem mesmo parar alguns minutos para analisar aquilo ali no intuito de não ofender alguém, mas no intuito de pensar o que você faria e o que você pode aprender com tudo isso. Daí eu tenho essa primeira análise dos fatos, né? Minha primeira reflexão sobre a coisa, que é essa análise dos fatos, de entender as atitudes dessa idosa, o que levou ela a estar na situação que ela está hoje. Óbvio, novamente, com os dados que eu tenho, né, com aquilo que eu vi ela mesmo falando na entrevista, porque eu não tenho acesso à vida dela inteira e a todos os seus conflitos e tudo mais, então é por isso que eu não posso tomar conclusões sobre a vida dela, esse não é mesmo nem de longe o intuito, porque a vida ela é muito complexa. E então eu observo todas as atitudes que ela menciona ali, o que me parece que levou ela a viver a vida que ela está vivendo hoje, eu observo qual é a atitude da família com relação a ela. Eu vejo toda essa realidade e eu tiro as minhas conclusões, tá? Eu tiro conclusões como, por exemplo, se ela deseja ter luxos, de fato, talvez a família não tenha que ajudar. Conclusões minhas racionais, tá? Olhando racionalmente para a situação. Se é uma pessoa que quer viver luxos, então por que eu tenho que bancar luxos de alguém? Ela está apenas colhendo tudo aquilo que ela plantou durante a vida dela inteira. E eu não tenho responsabilidade sobre isso. A família não tem responsabilidade sobre isso. São todas conclusões racionais. Só que eu continuo. Eu vou ainda mais a fundo. Porque eu sou uma pessoa cristã. Eu já falei aqui no canal. E eu penso assim, o que Jesus faria nessa situação? O que Jesus aconselha a mim como filha que faça nessa situação? Então, assim, o que eu faria baseado no que Jesus instruiu, sendo filha dessa idosa, sendo neta dessa idosa? Se eu fui alvo da misericórdia de Deus, eu preciso ter misericórdia com o meu próximo também, com quem está ao meu redor também. E a misericórdia nada mais é do que deixar de fazer por alguém aquilo que essa pessoa merece. Então, aparentemente, racionalmente, essa pessoa merece isso mesmo que ela está vivendo, porque foi isso que ela plantou. Ela só está colhendo tudo isso. Então, se você olhar de forma só racional, você vai tirar a seguinte conclusão: ela está colhendo o que ela plantou, não tenho nada a ver com isso, não é minha responsabilidade, e vida que segue. Ok, esse é o meu lado racional, mas o que Jesus faria, sabe? Eu não mereci o amor de Deus. Eu não mereci que ele enviasse o seu filho para morrer por mim naquela cruz. Foi pura graça e misericórdia. Então, será que eu não deveria fazer isso por alguém também? Pela minha mãe? Pela minha avó? Sabe? E aí tudo isso, eu penso o seguinte, será que agora, ao invés de julgar, ao invés de tentar mostrar para a pessoa assim, tá vendo? Você tá colhendo aquilo que você plantou. Cara, são 85 anos. Não podemos esquecer que é uma senhora. Ela está numa situação vulnerável. Será que agora é a hora de ensinar, dar lição de moral ou de abraçar e amar? Percebam que quanto mais você tenta refletir sobre coisas, mais você vai aprendendo as coisas. Porque quando eu olho para tudo isso, eu penso, ok, eu escolho amar essa pessoa mesmo ela não merecendo. E eu escolho dar a ela uma vida digna. E aí eu penso assim, o que é esse amor? O que é esse amor? Eu não tenho condições financeiras de ajudar essa minha mãe, vamos dizer assim, me colocando no lugar de filha, né? Eu não tenho condições financeiras para ajudar essa minha mãe ou para ajudar essa minha avó. Mas eu quero amar essa pessoa. O que eu vou fazer? Eu vou tirar dos meus filhos, eu vou tirar do meu marido, eu vou tirar da minha família para poder ajudar essa pessoa? E vou gerar transtornos aqui dentro da minha família, minha principal família, que eu tenho a principal responsabilidade nessa vida, para ajudar a minha avó, para ajudar a minha mãe? Será que é esse tipo de amor que eu preciso ter? E você começa a refletir sobre o amor. Até onde é amor e a partir de onde já começa a ser burrice, idiotice. Como é, por exemplo, na minha cabeça, o caso de você tirar dos seus filhos da sua casa para bancar os luxos de uma avó, por exemplo. Então, você começa a refletir. E aqui o meu intuito não é chegar a uma conclusão do que a filha dela deveria fazer, do que a neta dela deveria fazer, do que ela deveria ter feito. Não! Eu espero muito que vocês estejam entendendo.
Eu não quero tirar uma conclusão sobre a vida da atriz Maria Gladys, sei lá o quê. Até porque a vida, ela é muito complexa. Eu não consigo, espero que esteja bem claro para vocês, eu não consigo e nem devo querer tirar uma decisão, querer tirar uma conclusão sobre a vida dessa atriz, porque a vida dela tem 85 anos, gente. Eu não sei nem quem é, eu nunca vi pessoalmente, eu não conheço a filha, eu não conheço os filhos, eu não conheço os netos, eu não conheço ninguém, eu não faço ideia. Eu tenho assim, ó, uma parte muito pequenininha do que foi a vida dela, que eu usei apenas como base para pensar o que eu, Stephanie, faria. E eu começo a entrar num processo que eu passo pelos fatos, que eu passo pela minha religião, que eu passo por aquilo que eu acredito, pela minha fé, que eu começo a refletir sobre o amor, que eu começo a refletir sobre o que é o amor, o que é burrice, sabe? O que é idiotice, o que eu não deveria fazer em nome do amor, porque não significa amor. Então, assim, tu só consegue tirar essas conclusões se você reflete sobre a vida. Entendam isso que eu estou falando. O hábito de refletir sobre a vida é um dos hábitos mais importantes que você pode adquirir. Você pode pensar assim, gente, mas que coisa aleatória. Porque pode ser que eu, Stephanie, por exemplo, nunca passe por essa situação. De ser a filha de alguém que gastou a vida inteira, é muito provável que eu não passe por isso, tá? Que gastou a vida inteira, que não construiu nada, que agora tá precisando de ajuda e que foi egoísta, talvez, a vida inteira. Talvez eu nunca seja a filha dessa pessoa, a neta dessa pessoa. Então esse aprendizado não vai me servir de nada, será? Óbvio que não, gente. Por quê? De tudo isso eu vou tirar a conclusão, vou dizer para vocês a conclusão que eu tirei, tá? A conclusão que eu tirei é: eu preciso ser misericordiosa. Eu preciso perdoar. Se fosse minha mãe, se essa minha mãe não me amou, se ela não investiu em mim, eu não vou repetir o erro. Porque eu creio que eu preciso seguir aquilo que Jesus mandou, por mais que isso não faça sentido. Porque amar ao próximo, inclusive amar ao seu inimigo, que é o que a Bíblia fala, é um mandamento. Não é para se entender, não é para fazer sentido, é para ser feito. Isso não vai servir apenas em caso em que eu tenha uma mãe gastona ou que eu tenha uma avó gastona que esteja nessa situação. Isso vai servir também para quando eu lidar com situações de pessoas ao meu redor que falharam, de pessoas ao meu redor que cometeram erros, em que eu quero ter o ímpeto de julgar e de falar: agora você se lasca aí, não foi isso que você plantou? Agora colhe, eu não tenho nada a ver com isso, eu tiro a minha responsabilidade. Ao invés de eu fazer isso, eu vou ter em mente essa reflexão que eu fiz, de que eu preciso ser misericordiosa porque Jesus foi misericordioso comigo e porque o mandamento dele era de que eu amasse aos meus inimigos. Porque amar aqueles que só me fazem bem, aqueles que só fazem aquilo que eu concordo, é muito fácil. E isso vai ser mais fácil para mim do que para uma pessoa que não reflete, por exemplo, porque isso está sempre vivo dentro da minha cabeça, por conta das minhas reflexões. Enquanto outra pessoa até tem isso lá perdido, de quando ela aprendeu, quando ela tinha 12 anos, sei lá, na escola dominical, digamos aí, nessa coisa da vida cristã aí, né, sei lá, na igreja, alguém falou para ela que ela tinha que amar os inimigos quando ela tinha 12 anos de idade. E qual tu acha que é a chance dessa pessoa lembrar disso para tomar uma decisão baseada nesse princípio? Qual você acha que é a chance? Se na verdade o dia a dia dela é apenas olhar as coisas, julgar sem nenhuma base, sem nenhum tipo de reflexão e seguir a vida. Da mesma forma que ela faz com as coisas que ela vê, ela faz com a vida dela também. Então entende que para mim seria muito mais fácil porque eu estou sempre alimentando isso com as minhas reflexões? Eu espero muito que vocês tenham entendido e que de alguma forma possa trazer uma reflexão também para a sua vida de adquirir o hábito de pensar sobre as coisas, de se colocar no lugar das pessoas, de tentar entender o que você faria, de perceber coisas boas que as pessoas fazem e colocar isso dentro de você, sabe? Colocar isso no seu repertório, de perceber erros nas pessoas, em personagens, na natureza, enfim. Na natureza não, porque a natureza não erra. Mentira. Mas vamos lá. Nas pessoas e pensar: eu não faria isso, porque se em algum momento acontecer com você, e na sua humanidade, no seu instinto ruim, pecador, porque é isso que nós somos, você tiver essa vontade de agir dessa mesma forma, você vai lembrar: nossa, mas eu vi fulano agindo assim, e eu vi que o que gerou para ele não foi algo positivo, eu não concordei com aquilo que ele fez, e eu pensei naquela época que eu acho que eu faria diferente, então agora eu não vou fazer baseado nesse meu primeiro ímpeto.
eu vou refletir um pouco mais e eu vou tomar uma atitude diferente, entende? Eu espero muito que eu tenha ajudado vocês de alguma forma e incentivado que você reflita sobre a vida. Faça isso todos os dias, reflita sobre seus comportamentos e sobre tudo que você vê acontecendo ao seu redor. Esteja sempre pensativo e tirando proveito de tudo isso, porque a vida é uma escola, ela quer te ensinar o tempo todo. Basta você estar disposto a aprender, tá bom? Beijo e tchau, tchau, até a próxima.